Pois é, pessoal, então hoje no caderno de apoio, na trilha 6, na página 30 do caderno de linguagens da unidade 2, nós temos a trilha Home Sweet Home, significa lá doce lá. Então é uma trilha da qual será conversado sobre moradia, lugares, nacionalidades e adjetivos, tá certo? Os adjetivos que são parte importante da gramática da língua inglesa, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então veja, nós temos aqui um texto introdutório. Eu não vou ler aqui para vocês, mas vocês vão ler, tá certo? Na casa de vocês, no conforto dos seus lares, a página 30 e a página 31 também, tá? Porque é importante que vocês saibam de algumas informações que estejam aqui. Por exemplo, o artigo 6 da Constituição Federal. Interessante, né, que a Constituição é um livro tão pouco conhecido da gente, né? A gente tem tão poucas informações, mas, por exemplo, o artigo 6 trazem direitos sociais, direitos que todos nós, todo cidadão tem, né, direito a ter. Direitos à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, à assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Tá? Então são direitos que nós temos e que muitas vezes não são cumpridos, não, boa parte das vezes não é cumprido, né? Então cabe aí aos nossos governantes serem cobrados por nós, né? A população se mobilizar para cobrar que esses direitos sejam cumpridos, né? Principalmente direito à moradia, tá? O direito à moradia está assegurado na Constituição Federal. Então é uma coisa interessante que a gente precisa, né, atentar para o que está acontecendo. Tanta gente aí sem casa ou sem moradia adequada, né? Então é um direito das pessoas terem moradia, tá? Mas aí vocês vão observando aqui, tá? Isso aqui vocês são questões que vocês apenas refletem aí com vocês nas suas leituras, tá? E nós vamos passar aqui para a parte dos adjectives. Adjectives que em inglês significam aquelas palavras que caracterizam substantivos, seres, animais ou objetos. Elas são usadas também para caracterizar as nacionalidades em inglês. Tá? Então, por exemplo, quem nasce no Brasil, você sabe que é brasileiro. Brazilian. Tá? Canada, quem nasce no Canadá, que é o Canadá, Canadian. Canadian, canadense. Quem nasce China, na China, é Chinese, chinês. Tá bom? Então veja. Vamos dar uma olhadinha aqui no lado direito da tela agora, na English Class, para adjectives. Eu vou explicar aqui um pouquinho melhor para vocês. Um adjetivo é uma palavra que descreve um substantivo ou um pronome, tá bom? Então, ele está em concominância, ou seja, corresponde ao que está aqui, caracteriza substantivos. No caso aqui, ele descreve, caracteriza, tá? Só que essa caracterização, ela também pode expressar qualidade, defeito, estado ou condição do nome ou do pronome, certo? Do nome, perdão, do substantivo, tá? Então, um exemplo aqui, para ficar bem claro para a gente, três exemplos, tá? A big cat is in my yard. They are thirsty. He looks happy. Essas palavras em azul são adjetivos, tá? Então elas estão caracterizando ou uma qualidade, ou um defeito, ou um estado, ou uma condição dos substantivos que estão aqui. Por exemplo, cat. Cat é gato. Então, um grande gato está no meu quintal. Yard, que é quintal, tá bom? Veja bem, cat. Se eu falar somente a palavra gato, ou cat em inglês, é uma palavra comum, é um substantivo comum. A cat is in my yard. Ou seja, um gato está no meu jardim. Meu quintal, perdão. Quando eu estou querendo falar jardim o tempo todo, acho que é porque eu estou olhando para né? Então, a big cat. Quando eu falo big, eu estou caracterizando, né? Eu estou dando o quê? Eu estou dando uma qualidade a esse substantivo aqui, que é o cat, ou seja, um grande gato. Por exemplo, se fosse small, um gato pequeno, também, né? Seria o quê? Uma condição, um estado desse substantivo aqui, cat, tá bom? They are thirsty, ou seja, eles estão com sede, ou sedentos. He looks happy. Dá uma olhada nele aqui, né? He looks happy, ou seja, ele parece feliz. Então, o adjetivo ele é utilizado, ele é posicionado
de várias formas. Como usar os adjetivos? Vamos lá. A gente pode usar geralmente e em grande parte na língua inglesa ele vem na frente do substantivo. Então, aquele primeiro exemplo, a big cat is in my yard, ou seja, um grande gato está no meu quintal. Viu? Não falei jardim agora. Estou querendo confundir yard. Garden, que é jardim, professor. Garden, que é jardim. Toma cuidado, se concentra. Então aqui, a big cat. Veja bem, o que acontece aqui? Você já ouviu falar com certeza a expressão hot dog. Né? Hot dog que é cachorro quente. Por que hot, que é quente, e dog, que é cachorro, eu falo cachorro quente e não quente cachorro? Tá? Pelo seguinte, em inglês o adjetivo vem na frente do substantivo, tá? Isso é uma regrinha, geralmente, tá? É uma regrinha que a língua inglesa tem. Em português é o contrário, em português é o substantivo que vem à frente do adjetivo. Nesse caso aqui eu posso traduzir das duas formas, eu posso traduzir tanto um grande gato ou um gato grande, tá? Nesse caso aqui a gente encontra a correspondência, a concominância entre os termos, não tem problema nenhum, tá? Mas, por exemplo, você vê um adjetivo hot na frente do substantivo dog, você não vai traduzir como quente cachorro, por exemplo, né? Então você vai traduzir como cachorro quente, porque em português a gente inverte essa lógica do inglês, tá bom? Outro uso do adjetivo também é após o verbo to be. O verbo to be aqui, a gente pensa que vai se livrar do verbo to be, mas não, né? O verbo to be, tanto no presente quanto no passado, é uma das formas verbais mais importantes da língua inglesa. Então, logo após o verbo to be, que é is, am, are, para o presente, was, were, que é para o passado. Então, um exemplo aqui, they are thirsty, que a gente viu lá na primeira página, né? Logo no começo, they are thirsty, ou seja, eles estão com sede, ou estão sedentos, tá bom? Eles estão com sede. Logo aqui o verbo to be, logo depois o adjetivo. Ou ainda depois de um sentido. Você lembra dos sentidos que nós temos, que nós tivemos, né? Que nós aprendemos desde há muito tempo, né? Lá nas séries anteriores e tudo mais, sentidos. Por exemplo, sound, que é o som. Taste, que é paladar. Smell, que é sentido, né, do odor, cheirar. Feel, que é sentir. Look, que é olhar ou ainda parecer, no caso, tá certo? Look. O exemplo aqui, he looks happy, ou seja, ele parece feliz, tá? Então, nesse caso aqui, após os sentidos também, que look significa olhar, tá? Mas em alguns momentos ele também pode ser traduzido como parece, da aparência, tá? Então, ele parece feliz, ok? Então, o exercício de hoje é muito fácil, tá? É muito simples para a gente praticar mesmo somente os adjetivos, para a gente reconhecer primeiro os adjetivos. O exercício 1 diz o seguinte: circule os adjetivos e traduza as sentenças, essas frases aqui, apenas as 8 frases que nós estamos, tá? Então você vai dar pausa no vídeo depois, tá? Nessa parte aqui. No seu caderno você vai copiar em inglês as 8 partes, essas 8 frases aqui. Vai circular os adjetivos, vou fazer aqui o primeiro, tá? Dando uma dica aqui. Você vai circular o adjetivo e logo depois vai colocar a tradução em português da frase, tá? É fácil? É muito fácil, tá? É simples, bastante. Mas por que isso? A gente tem que identificar primeiro os adjetivos, porque logo depois, passa aqui para o lado esquerdo, a gente vai estudar os degrees of the adjectives, ou seja, o grau dos adjetivos. Tanto o grau comparativo quanto o grau superlativo, tá? Então a gente precisa ter isso bem em mente, o que são adjetivos, quais são os adjetivos, tá? Antes de nós passarmos para os graus desses adjetivos, tá bom? Ok? Porque aqui a gente vai aprender a fazer comparações, a fazer descrições usando os adjetivos. Describe this car, por exemplo, descreva esse carro. Então, só um exemplo aqui, né? The car is red, it's old, it looks great. Ou seja, o carro é vermelho. Ele é velho, ele parece legal, parece bacana, né? Então é um carro e parece mesmo, né? Um carrinho assim antigo, ele tem seu valor.
Então assim, a gente vai aprender a fazer descrições de objetos, descrições de imóveis, descrições de pessoas, utilizando os adjetivos. Mas, para isso, a gente também vai ter que saber os graus dos adjetivos, primeiro comparativo e superlativo. Antes disso, a gente vai entender o que são os adjetivos, tá bom? Aqui, por exemplo, tá? Red é um adjetivo, old é outro adjetivo, great também é um adjetivo, tá? E aqui as regrinhas, elas estão sendo seguidas, né, do posicionamento do adjetivo, tá bom? Ok? Então é isso, por hoje nós ficamos por aqui, tá? Façam o exercício 1, no caderno de vocês, e aí na próxima aula a gente já começa a tratar desse assunto, o que é um pouco mais longo, tá? Que são os graus dos adjetivos, tá? E leiam a trilha 6 até a página 32 também, para que vocês estejam bem informados sobre direitos e os adjetivos também, tá bom? Então é isso aí. Take care, bye bye, se cuidem, até a próxima.